Gente, bem-vindos ao canal. Arthur está muito perto de voltar ao Grêmio. O campeão da Libertadores de 2017 já tem um acordo para voltar para Porto Alegre. 1 ano e meio de contrato. Falta só acontecer a rescisão com a Juventus de Turim, que o Arthur toca ele mesmo. O Grêmio não tem nenhum envolvimento. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Os bastidores, o que falta para o retorno do Arthur ser oficial. E também a gente vai falar sobre... Sexta-feira eu relatei aqui uma conversa que eu tive com uma fonte que me assegurou, o Arthur não volta para o Brasil. E no domingo eu estou aqui dizendo que o Arthur tem um acerto com o Grêmio. O que aconteceu? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Seja muito bem-vindo ao canal e vamos nessa, porque a notícia saiu no sábado à noite, na Rádio Pachola, o Mário Godoy e também o Caju Tricolor foram os dois primeiros a trazer essa notícia de um acerto do Grêmio com o Arthur. E depois outros vários jornalistas, colegas, influencers também trouxeram informação. Nesse domingo eu consegui confirmar essa história. 1 ano e meio de contrato, Grêmio e Arthur estão apalavrados, tá? Algumas pessoas dentro do Grêmio ainda têm algum cuidado, assim, né? Porque ele tem um vínculo com a Juventus. Mas o fato aqui é que existe um acerto. Grêmio e Arthur chegaram a um acerto. O Grêmio está oferecendo um salário fixo e mais bônus de produtividade para o Arthur. O salário fixo proposto para o Arthur já é um dos maiores do elenco. E com a produtividade ele vai se tornar o maior salário dentro do grupo do Grêmio. Tá? Agora o que resta é o Arthur resolver a vida dele na Juventus. Né? O Arthur ainda tem um contrato com a Juventus, mas tem valores a receber da Juventus. Muito simples a equação. Ele chega lá e diz, eu abro mão ou da totalidade ou de grande parte desse valor e vocês me liberam antes do fim do contrato. Porque comprar o Grêmio não vai comprar. Então é isso. E o Arthur disse aos dirigentes do Grêmio que consegue essa liberação, que a Juventus já indicou que libera ele, nesses termos. Se ele abrir mão de toda a dívida ou de parte da dívida, esse detalhamento a gente não tem. A Juventus libera ele antes do final do contrato. E aí o negócio se torna possível. Tá? O Grêmio está muito empolgado com a volta do Arthur. O Grêmio acredita que é uma mudança de patamar para o time, que é uma mudança de autoestima para o time e também para o torcedor. Por ser um cara que ganhou Libertadores, por ser um cara de seleção brasileira, um cara que saiu do Grêmio e foi para o Barcelona, jogou na Juventus. É verdade que ele não se tornou o jogador que todo mundo imaginava que ele seria, mas ele é o Arthur, campeão da América. Então o Grêmio está muito empolgado com a contratação. Tá? Ao mesmo tempo, algumas pessoas dentro do Grêmio pedem calma, porque tem que se resolver com a Juventus. Existe até uma informação, que já foi publicada em vários veículos, em vários jornalistas, de que ele chega a Porto Alegre na quarta-feira, agora dessa semana. Também existe um otimismo pela questão física dele, porque ele fez toda a pré-temporada europeia com a Juventus, então ele está bem fisicamente, falta ritmo de jogo, porque o último jogo dele foi em maio pelo Girona, mas existe um otimismo de que ele chega e não vai precisar de tanto tempo assim para jogar. Né? Existe gente até que, num otimismo grande, diz assim, olha, contra o Ceará, se a documentação estiver certa, ele pode jogar. Vamos ver, mas o otimismo é muito grande. O otimismo é muito grande com a volta do Arthur. Tá? Bom, o que aconteceu então, gente? Na sexta-feira, na live que eu tenho aqui com vocês, segunda, quarta e sexta de manhã cedo, eu relatei que falei com uma pessoa do staff do Arthur que me disse, olha, esquece, ele não vem pro Brasil, esquece. Na época eu gravei o trecho da live repercutindo uma notícia de que o Grêmio disputava com o Palmeiras a contratação do Arthur. E essa pessoa do staff do Arthur foi taxativa na quinta-feira à noite comigo. Cara, esquece, ele não quer voltar pro Brasil e tal. Vamos ser bem honestos aqui, gente. Essa negociação entre Grêmio e Arthur ela não aconteceu de sexta para sábado. Né? Ela aconteceu há mais tempo. Então, das duas, uma. Ou a pessoa com que eu falei não sabia, ou a outra hipótese, não me foi dita a verdade. É isso. Simples assim. Né? O fato é, ele topou vir para o Grêmio, e o fato é que ele tinha outras propostas do Brasil. GZH, na matéria assinada pelo Marcos Souza e pelo Bruno Flores, noticia que o Flamengo tentou o Arthur mais de uma vez. E ele disse, não, no Brasil eu só jogo no Grêmio. Porque afinal de contas ele foi revelado pelo Grêmio, ele tem uma identificação muito grande com o Grêmio e tal. Então não faz sentido ele vir para outro clube no Brasil que não seja o Grêmio. Tudo certo.
E se a gente pensar na carreira do Arthur, o Arthur, recentemente ele foi sondado pelo Betis e não foi para frente. Na temporada passada ele jogou no Girona, né? Antes ele tinha passado pelo Liverpool e não teve chances no Liverpool. Então, se a gente fizer um raciocínio aqui, o Arthur tinha o Grêmio batendo na porta dele, perguntando, vamos voltar? Vamos voltar? Pensem, o Arthur tem muita bola. No Brasil ele tem condições de sobrar. Então no Grêmio ele tem condições de ser protagonista, de voltar a jogar num alto nível, como ele jogou, por exemplo, na chegada no Barcelona, numa temporada muito boa que ele teve na Fiorentina, por exemplo, que ficou em 7º, 8º lugar no campeonato italiano, chegou na final da Conference. O Arthur jogou toda aquela temporada na Fiorentina. Então, o Grêmio surge no momento em que o Arthur precisa de um lugar para dar uma guinada de novo na carreira. E pro Grêmio, poxa, a figura do Arthur dispensa apresentações, né? O Arthur é titular absoluto desse time do Grêmio. Titular absoluto. Então é isso. Grêmio e Arthur acertados, Grêmio muito otimista e esperando as próximas horas uma rescisão do Arthur com a Juventus de Turim. Rescinde lá, assina aqui, chega, tá bem fisicamente e entra no time. É uma mudança de patamar. Uma mudança de patamar, assim o Grêmio enxerga a contratação do Arthur. Comenta aqui embaixo, o que te parece a volta do Arthur? O primeiro impacto é, obviamente, um otimismo, uma euforia. Fala aí, o que tu acha da volta do Arthur? 18, ele saiu em 18, né? Então é 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 anos depois. Comenta aí. Arthur, muito perto de voltar ao Grêmio, tá? Daqui a pouco eu tô de volta aqui no canal com mais novidades. Um grande abraço a todos. Até mais.